Bem-vindos a mais uma tertúlia da comemoração dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. Hoje aqui nesta magnífica cidade de Lagos, concelho de Lagos. Do meu lado esquerdo tenho precisamente o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, o Dr. Hugo Pereira. Ao seu lado tenho Henrique Duarte, da Casa do Benfica de Lagos. E o sénior da mesa, e respeitável, Manuel Montes, que é agente de arbitragem. Do meu lado direito, o Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Sofia Santos, do Clube Desportivo Odiastre. António José Alves, Clube Esperança, Clube Futebol de Esperança de Lagos. José Alves, do Clube Futebol de Esperança de Lagos. E depois João Santana, do Estrela Desportiva de Bensafrim. Bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo a esta tertúlia. Vamos abrir aqui com a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Hugo Pereira, para nos dar, enfim, umas boas-vindas a esta tertúlia. Bom dia a todos. Cumprimento especial ao nosso Presidente da Associação, Reinaldo, bem-vindo a Lagos. Cumprimento também especial ao nosso representante da arbitragem e lacobrigense de há muitos anos, o Sr. Montes, Manuel Montes, também bem-vindo. Hoje, de certeza, só vai ter palmas. No tempo em que era árbitro também tinha muito assobio e muita gritaria. Hoje, nestas funções, acredito que bem mais sossegadas, mas que ainda assim foi sempre um excelente representante do mundo do futebol, daquele mundo, infelizmente, menos amado da arbitragem, mas ainda assim é sempre um homem do futebol e que teve sempre muito respeito de Lagos, e em nome da Câmara também esse cumprimento. Depois, começando pela esquerda, o nosso representante, Henrique, da Casa do Benfica, também muito bem-vindo, e nele um cumprimento a toda a direção, ao restante direção, aos atletas e aos familiares dos atletas. À Sofia, em nome do Clube Desportivo de Odiastre, também um cumprimento especial, e nela também um cumprimento à direção, aos atletas, aos familiares. Ao Tosé, como é conhecido no mundo do futebol, que é também grande representante do clube mais antigo de Lagos, o Clube de Futebol de Esperança de Lagos, e que sempre tem mantido esta tradição do futebol, em nome também aqui da representação, e também um cumprimento para toda a direção, familiares de atletas e atletas, e ao João Santana, representante do Clube Desportivo de Bensafrim, também um bem-vindo a esta tertúlia e a esta comemoração deste centenário e esta tertúlia no âmbito das comemorações do centenário. Também bem-vindo, um cumprimento também para a direção, familiares e atletas, e obviamente um cumprimento também especial ao nosso moderador, e que vai tomar aqui conta, vai ser aqui o árbitro deste evento. Bem-vindo também a Lagos. Sr. Presidente, se calhar comece já por si. Como é que está a relação entre a Câmara Municipal de Lagos e a Associação de Futebol do Algarve, por um lado, e depois também com os clubes? Neste caso temos aqui 4 clubes aqui, na área específica do futebol, futsal. Como é que tem tratado esta relação? Em relação à relação com a Associação, porque é muito institucional, ou seja, estamos sempre do lado de tudo aquilo que a Associação determinar e necessitar do apoio por parte do município, e obviamente sempre participando na melhoria da qualidade, na quantidade e na qualidade do mundo do futebol, seja o futebol mais tradicional, mas também o futsal. Estaremos sempre desse lado, no melhoramento das relações e da disponibilidade para tudo o que entendam da nossa parte em termos de apoio. Em relação aos clubes, ficaria mal ser eu a considerar que as relações são muito boas e que daremos todo aquilo que é o apoio necessário, mas na verdade, ficando mal dizer isso, porque falaria em causa própria, eu acho que ainda assim tem sido esse o trabalho que temos tentado fazer. Portanto, tem havido uma relação muito próxima com estes 4 clubes no que diz respeito ao futebol, mas todos os outros clubes em tudo o que são atividades esportivas, porque aquilo que também que nós temos tentado fazer em Lagos é Lagos ter representação em tudo o que são desportos que possam existir, e temos tentado que incentivar até a que os clubes pratiquem todas as modalidades que estejam à disposição dos nossos jovens, para podermos ser uma cidade eclética e que tenha oferta desportiva a todas as áreas. Mas aqui no que diz respeito à parte do futebol, aquilo que temos procurado juntamente com os clubes é estarmos cada vez mais próximos e estarmos cada vez mais do lado dos apoios, para que aos clubes unicamente fiquem com
com vamos lá, as responsabilidades da qualidade e do treino e da educação e na formação dos atletas, e deixando aquilo que é, por vezes, o que é o mais complicado, que é as questões financeiras, as questões logísticas, que essa parte fique em gestão conjunta, mas suportando o município, aqueles que são os encargos, que por vezes são muito elevados e que, obviamente, de outra maneira seria complicado. Aquilo que, em regra, pedimos aos clubes é que se aperfeiçoem, melhorem a sua gestão e, acima de tudo, façam com que cada vez mais tenhamos jovens a praticar o futebol, neste caso, e as outras modalidades nos outros clubes, e, obviamente, que através da quantidade vem a qualidade, e é o passo seguinte, venham a seguir os resultados. Mas, acima de tudo, o que nós temos procurado é, mais do que ganhar os campeonatos todos, as nossas vitórias são ter cada vez mais os campos de futebol, os ginásios, os pavilhões, os mares carregados de jovens a praticar, que de certeza, se todos os jovens praticarem, de certeza que os resultados virão a seguir. Portanto, aquilo que temos exigido aos nossos clubes e pagamos, entre aspas, subsidiamos para que assim seja, é tudo o que sejam despesas de gestão desportiva em termos de custos para que a prática se possa fazer, para que nem os pais nem os clubes tenham essa despesa, nós estamos disponíveis para assumir. Em troca, dê-nos os pavilhões e os estádios carregados de jovens para que mais gente e mais jovens pratiquem desporto, que é muito importante para a sua formação, para a formação dos jovens e, obviamente, que depois para a componente também de vida saudável e desportiva. Sr. Presidente, uma questão para já. No seu entender, o município tem condições para a prática desportiva, neste caso do futebol? Tem as condições todas? Precisa de mais campos, de mais pavilhões? O que é que nos pode dizer sobre isso? Mais uma vez, eu espero que a resposta eu sei, mas a resposta do clube será outra, mas nós temos que ouvir a sua. Qual é a sua ideia, a sua percepção da situação? Eu acho que nunca é demais mais. Mas pronto, mas de qualquer maneira, pronto, para que se perceba, pronto, no caso do futebol, no futebol de rua, salvo seja, neste momento Lagos tem 3 campos de futebol sintético, de relva sintética, e um campo de relva natural. Ou seja, tem 4 campos de futebol, que acho que para a cidade que é um número bastante aceitável. No caso, aqui, pegando aqui no exemplo, no caso do Bensafrim, tem um campo em Bensafrim, o Odiás tem um campo em Odiás, e no caso do Esperança, que acaba por ter 2, onde é, vamos lá, a sua sede desportiva, tem 2, e no caso faltará, neste momento, aqui pegando na mesa, faltaria eventualmente um campo exclusivo para a Casa do Benfica. Mas pronto, aquilo que tem-se feito, a Casa do Benfica tem utilizado, em parceria com o Clube Desportivo de Bensafrim, tem dividido o campo, porque também não tem os escalões, não tinham os escalões todos, e têm mais ou menos dividido os escalões de maneira que consigam, uns fazem um escalão, outros fazem outro, porque tem havido mais ou menos esta colaboração. O Bensafrim também durante algum tempo não teve futebol, e depois passou agora a ter, e ainda bem que o foi. Mas pronto, de qualquer maneira, isto para dizer que temos 4 campos, e depois, se formos para o futsal, temos mais 4 ou 5 pavilhões, para além de campos em outdoor, que têm estado a ser requalificados, e no caso da Casa do Benfica foi feito um que é muito próximo, que existia e que foi requalificado e que é muito próximo da sede, que para alguns escalões dá perfeitamente para fazer a iniciação. Pronto, e a ideia é ser de utilização naqueles horários que fiquem definidos para a utilização do clube, serem não públicos, mas de utilização restrita ao clube, e depois, fora das horas, de utilização da cidade. Agora, obviamente que a nossa intenção é sempre crescer, e assim o que eu costumo dizer aos clubes é: dê-nos razões para crescer, porque pedirem mais um campo para terem mais 2 equipas, não. Nós queremos é que tenham mais 2 equipas para a gente lhes dar o campo, porque esta coisa tem que ser ao contrário. Vocês têm que justificar que não têm condições para a gente crescer. Pronto, e é isso que nós temos. Pronto, eu tenho um projeto em mente de poder ampliar uma zona desportiva, pronto, e tenho essa intenção a médio prazo de o fazer. Agora é darem razões, me provarem, e é isso que eu quero que façam. E eles, às vezes eu lanço os desafios e depois tramo-me, porque eles provam-no que as condições são insuficientes e nós temos que ir a correr atrás resolver. Mas pronto, de qualquer maneira, eu acho que Lagos está bem servida. Obviamente que estaremos sempre disponíveis para crescer, que é isso que nós pedimos aos clubes: cresçam em número de atletas, que nós crescemos em número de sítios para a prática desportiva e em apoios para tal. Muito bem, e já vamos perguntar aos clubes se estão de acordo consigo, se eles realmente têm que crescer. Eu vou começar aqui pela Casa do Benfica de Lagos. Se tivesse que arranjar uma razão para começar por si, seria que é o mais recente filiado na Associação de Futebol do Algarve nos presentes aqui na mesa.
Como é que tem sido estas 8 épocas, segundo creio, 8 anos que estão inscritos na Associação de Futebol do Algarve? Como é que tem sido a vossa relação com a Associação de Futebol do Algarve? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Henrique Duarte, vice-presidente da Casa de Benfica. Estou aqui a representar o Sr. Presidente e a secção de futebol da Casa de Benfica. Sim, são 8 anos mais ou menos que estão associados. Esta direção que tomou posse vai fazer 2 anos. Tentou dinamizar mais ainda o que estava a ser feito anteriormente. Agradecimento também à Casa, ao Clube de Bessafrim, que disponibilizou parte do seu espaço para que as nossas equipas possam desenvolver. A nossa relação com a associação, segundo o coordenador do desporto, é boa. E isso faz com que a nossa vontade de criar mais equipas e dar oportunidade a mais jovens da cidade para praticarem desporto, basicamente, é o principal objetivo, e depois daí a pensar na competição em si. Você neste momento tem quantos escalões? Os escalões de Benjamins são os escalões mais jovens, Benjamins, infantis, é a aposta que estamos a ter. Tínhamos a equipa de futsal, de júniores e séniores, mas acabou por ficar em stand-by devido à pandemia, com o cancelamento dos campeonatos e tudo mais, e ficou em stand-by. Portanto, agora é começar da base para ter uma formação, para ter jogadores suficientes para depois começarmos a formar equipas nos escalões superiores mais tarde. Podes dar uma ideia quantos atletas é que neste momento? À volta de 150 atletas. À volta de 150 atletas, sim. Em que é muito bom para a nossa pequena casa, para a nossa breve história que temos na cidade. E graças ao Sr. Raul Barros, presidente da Casa, esse dinamismo tem sido, porque é uma grande vontade que ele tem em dar a formação a esses jovens que lá gostei. E concorda aqui com o Sr. Presidente quando diz que a Câmara tem dado todos os equipamentos esportivos possíveis? Isso é outra questão. Isso é outra questão. Tem-se debatido bastante, já é uma promessa antiga, especialmente com este espaço junto à nossa casa, em que temos feito bastante força no passado recente, para que isso realmente se concretize, porque já é uma promessa muito antiga, para que isso realmente se concretize, não só para que os jovens não tenham que se deslocar, os pais não tenham que ter o trabalho de, após o dia de trabalho ou outras coisas assim, terem que se deslocar a Bensafrim para levarem as crianças e trazer, porque temos uma carrinha de transporte para os treinos, para alguns que os pais têm a possibilidade de se deslocarem lá, mas neste caso, que parece que a coisa está concretizada, só falta acertar os horários para a utilização daquele espaço junto da nossa casa, e isso é uma mais-valia porque, além de termos as crianças a praticarem o desporto aqui ao pé de casa, quase à porta, os pais também, enquanto vão assistir aos treinos, também podem usufruir da nossa casa, do nosso espaço, porque aí é que faz-se o círculo todo natural para que a casa em si tenha receita para poder suportar estes jovens a praticar o desporto. Já vamos falar do futuro. Pela mesma ordem de ideias, agora vou falar aqui com o representante João Santana, o presidente da direção do Estrela Desportiva de Bensafrim, que, segundo tenho aqui nos meus dados, tem 28 anos de inscrição na AFA, na Associação de Futebol do Algarve, não é? Sr. Presidente,
Como é que foi, como é que tem sido esta evolução da Associação de Futebol do Algarve? Bom dia a todos. Pronto, antes de mais, de dar os parabéns à Associação de Futebol do Algarve pelo centenário que está a realizar neste momento. E também, pronto, em relação às épocas que foram desenvolvidas pelo Bensafrim, já que temos, como referiu, esses anos todos, houve paragens, houve um recomeço, entretanto, algumas dificuldades se apresentaram, pronto, mas tem-se levado a ir para a frente. Desde 87 que existe, que foi o primeiro ano em que houve inscrição de equipas de futebol na Associação de Futebol do Algarve. Foi a primeira vez que se inscreveu uma equipa desde 87. Tinha-me referido... Como é que tem sido essa sua experiência com a AFA e como é que vê o futuro da relação com a Associação de Futebol do Algarve? Sim, a nossa relação tem sido boa, pronto, não temos nada de dizer, tem sido cordial. E tem funcionado bem. Penso que da nossa parte e da parte da associação que as coisas têm funcionado da melhor maneira. Quantos atletas é que vocês têm neste momento nos vossos quadros? Pronto, neste momento temos, como já foi referido, a parceria com a Casa do Benfica, que faz o futebol de 7, e o Estrela Desportiva de Bensafrim faz o futebol de 11. Pronto, dá o seguimento depois da Casa do Benfica, dá o seguimento depois para o futebol de 11. Temos são 4 equipas neste momento em competição. Além dessas, temos os veteranos também a treinar no nosso campo. E neste momento há propostas de mais equipas virem a treinar lá no campo de futebol. Temos cerca de 20, 22 atletas por equipa. Temos os séniores, temos os sub-23, temos os juvenis e temos os iniciados. Neste momento são as 4 equipas que estão em competição. Depois existem os veteranos, os veteranos é um mundo à parte. Que é um mundo à parte. Mas que é uma das equipas que há mais tempo está presente naquele clube. E vocês, no vosso entender, têm condições desportivas a nível de instalações, não só o campo, mas a disponibilidade dos horários do campo, para ter essas equipas todas, ou já vos falta mais? Sim, já tem que ser um esforço grande em conciliar todas estas equipas lá a treinar, pronto. Mas temos conseguido. Em relação às instalações que temos agora um projeto para novos balneários, que a Câmara nos está a apoiar, que já demos entrada do projeto na Câmara, que as condições que existem neste momento não são muito baixas em termos de qualidade de balneários, é muito baixa, a qualidade é muito em baixo, pronto. E neste momento estamos com esse projeto que penso que, tendo outras condições, vai mais miúdos quererem ir lá treinar, mais jogar, porque eu mesmo como pai também não me sentia bem pôr lá o meu filho a tomar banho numas instalações daquelas. Pronto, as condições foram balneários feitos em 1978, não têm grandes condições e que neste momento vamos ter, com o apoio da Câmara, vamos ter novas instalações e referir desde já que se não fosse o apoio da Câmara também estes clubes praticamente não existiam, não é? O apoio das câmaras é fundamental. É fundamental porque senão... Já lá vamos perguntar depois outras coisas. Senão não existia. Pronto, nós estamos a melhorar desde os balneários agora, a seguir irá ser o sintético, também já existe essa promessa de melhorarmos, de mudar o sintético. Fizemos uma candidatura também ao PDJ que foi aprovada e já está concretizada, que é da iluminação, a parte da iluminação do campo de futebol. Pronto, temos que ir melhorando aos poucos para ir dando condições aos nossos atletas. Esta direção o que vê é que é importante os resultados, mas também o que nos interessa é que os miúdos se sintam bem no clube e que
estejam, que se sintam bem a jogar futebol e que não sigam outros caminhos que não a atividade esportiva. Por vezes a gente sabe que eles são encaminhados para outros sítios que não os cedem. Há falta de condições, e Bensafrino adotam outras, principalmente outras para os miúdos de Bensafrino não havia uma resposta de atividade esportiva e pronto, já existe neste momento. E vocês sentem que há atletas que podem ir para o clube, tem mais, esta palavra não é uma palavra correta, mas é a palavra que se usa no futebol, tem mais mercado de jogadores que podem ir buscar para o vosso clube? É assim, nós sim, temos inclusivamente neste momento contactos até com alguns empresários que querem colocar lá jogadores. Pronto, nós estamos a ter algum cuidado com essas situações, porque pronto, mas começa a ser apetecível aquele clube também a vir pessoas mesmo de outras nacionalidades virem treinar naqueles clubes. Claro que o clube tem, em termos financeiros, não tem essa capacidade que por vezes nos limita e que não podemos também sonhar muito alto. Acho que é preferível dar pequenos passos numa direção certa do que andar a sonhar demasiado alto. Mas dentro da terra tem sim, crianças suficientes para poder jogar no Bensafré? Mais crianças do que aquelas que têm, obviamente. Sim, pronto. Embora não seja também o suficiente. É necessário também, vêm miúdos de Lagos, vêm toda a parte do concelho, vêm miúdos. Sim. Temos, inclusivamente, outros concelhos que não têm, por exemplo, Vila do Bispo, que não tem alguns escalões e acaba por ser Bensafré ali o ponto mais próximo e acabamos por ter ali miúdos. Sim, senhora. Muito obrigado. Pela mesma ordem, vamos passar agora aqui a falar com o presidente da direção do Clube Desportivo Odiastro, Sofia dos Santos. Clube Desportivo de Odiastro que tem 38 anos de filiação na Associação de Futebol do Algarve. São muitos anos. A Sofia, certamente, que vê-se que não é jovem, não está lá há 38 anos. Mas como é que tem sido a relação, o que é que tem passado a relação do clube com a Associação de Futebol do Algarve nestes últimos anos? Antes de mais, bom dia a todos. Também quero felicitar aqui a mesa, também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e ao Presidente também da Associação do Algarve, felicitar também pelo vosso centenário. Eu, para já, sendo uma mulher num clube desportivo, não é muito usual. Também estou lá há relativamente pouco tempo. Eu, como direção, estou desde 2016, primeiro com uma comissão, depois em 2017 é que eu formei a minha direção, mas em tempos também estive ligado ao futebol, ao clube, desde 2007, penso eu, porque também fiz parte de uma direção, onde o meu marido também foi presidente do clube desportivo. É de família? Sim. Não é de família, atenção, hein? Isso aí não posso dizer que é de família, senão pensam que o negócio é outro. Não. E eu não quero... Não estamos a levar pai. Pois. Não estamos a levar mas como já estou habituada, é melhor, não é de isso família. Isso é aquelas mentes perversas que a gente não pode fazer nada. Exato, sim, coitados. Eu, quando digo que é de família, é que muitas vezes, e nós vemos para os nossos filhos, provavelmente os nossos filhos, e inicialmente tendem a seguir as nossas pegadas no desporto, fosse ele qual fosse. E aqui o bichinho de nós estarmos no associativismo, seja ele qual for, é passado muitas vezes dentro da família. Sim, claro que sim, eu compreendo. E então, pronto, da minha parte, não tenho nada a apontar à associação. Acho que tem trabalhado, e nós temos trabalhado convosco, também tem evoluído. Houve talvez algumas sequelas do antigamente, mas que agora também as coisas estão muito mais... Nós também estamos mais à vontade também para trabalhar com a associação. Eles têm evoluído, a associação tem evoluído e nós também temos evoluído. E qualquer clube aqui também vai se adaptando ao ritmo que a associação vai trabalhando e então nós também vamos nos adaptando à associação. Não tenho nada a acrescentar de menos bom. Vocês têm muitos escalões, têm grandes... Qual é mais ou menos quantos atletas têm neste momento em competição? Nós em competição temos mais ou menos 300
inscritos, penso eu. Mas quase que chegamos a 330, alguns também não federados, os miudinhos mais pequeninos, benjamins, traquinas, que por vezes também estão lá. Há sempre alguns 20 ou 30 que não estão ligados diretamente ao futebol. O Odiache tem aquele campo de futebol que vocês utilizam, penso que é o único que tem. Sim, nós temos o sintético, mas também conseguimos ocupar o espaço também de uns campinhos que lá existiam. Pronto, então como nós também tínhamos sintético do antigo sintético, então adaptamos aquela zona, acrescentamos, temos mais um campo, porque com estes atletas todos é impensável nós hoje em dia estarmos a trabalhar, digamos, com 2 campos, um de 7 e o outro normal, das medidas normais. E aí realmente é a nossa grande dificuldade e já estamos mesmo também, já nos estamos a sentar e a trabalhar para um novo projeto que iremos apresentar também aqui ao Sr. Presidente sobre as nossas instalações, que são poucas para aquilo que nós já temos. Portanto, neste momento, e respondendo diretamente aqui ao Sr. Presidente, vocês já estão a provar que o vosso espaço é pouco. É. Precisam de mais. É, e acho que o Sr. Presidente tem essa consciência. E tem atletas para crescer? Temos atletas para crescer e a nossa preocupação sempre desde 2007 foi iniciarmos a formação no Clube Desportivo de Odiastre. E foi daí que em tempos também já existia, pronto, poucas equipas que existiam antes de 2007 e também existiu equipas também femininas, mas a partir de 2007, insensivelmente, foi aí que começamos a apostar mais na formação. E agora, quando eu cheguei lá, em 2016, a minha aposta realmente era dar continuidade ao trabalho que tinha sido feito em tempos, com a formação. E temos cerca de, por exemplo, nos escalões mais pequenos, em benjamins ou traquinas, temos quase 2 equipas por escalão. Sim, digamos que a procura pelo clube desportivo é muita, né? Pronto. Vocês, em média, por fim de semana, têm quantos jogos? Com saídas, talvez que tenhamos 4 em casa, com mais outras 4, talvez 8. 8 jogos. É uma logística muito pesada para... Ao fim de semana, só um dia, ao sábado, por exemplo. Se juntar o domingo, praticamente é o dobro. É muito trabalho que existe por trás e, por vezes, esse trabalho não é visível. Né? Pronto, a organização, e também é de louvar também toda a minha equipa principal, os diretores e, nomeadamente, os desportivos, os diretores desportivos, porque é um trabalho físico e psicológico também. E também acontece muito, como acontece em outros clubes, por mais pequenos que sejam, que existe aí também os carolas, não é? Mas existe também muito o patrocínio, que é o patrocínio. Em vez de ser um patrocínio, é o patrocínio. Pois. Vocês têm muitos pais que apoiam as... Sim, temos. Que tanto que seja, por vezes, nem sempre também há disponibilidade para levarem os miúdos aos outros jogos, né? Pronto, os pais também se disponibilizam, nós também disponibilizamos as nossas carrinhas, logicamente, também através também da junta de freguesia, quando há às vezes necessidade, mas os pais e as mães também ajudam muito. É uma força que também nos dá para darmos continuidade a isto, porque por vezes já há muita vontade de desistir, mas desistir não. Desistir está fora de questão. Não. Quem não desiste há 68 épocas é o Clube de Futebol Esperança de Lagos. O Sr. Presidente António José Alves. Bom dia. Obrigado. São 68 épocas de clube, são 68 épocas a lidar com a Associação de Futebol do Algarve. Como é que tem sido a relação do clube com a Associação de Futebol do Algarve? Bom dia a todos, em especial o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Dr. Reinaldo, e os parabéns à Associação também, Sr. Manuel Montes, um grande árbitro e um grande amigo do Esperança de Lagos, meus colegas de outros clubes.
A nossa relação com a Associação de Futebol do Algarve, pelo menos desde que eu cá estou, tem sido boa, tem sido excelente. A Associação de Futebol do Algarve, inicialmente, quando eu conhecia ao princípio que vi para o Esperança de Lagos, tinha umas determinadas condições que, pronto, não é por estar aqui o Dr. Reinaldo, mas que quando ele entrou para a Assembleia, que ele, antes de ser o Presidente da Direção, foi Presidente da Assembleia, levou uma volta completa e a Associação melhorou bastante nestes últimos anos em termos de estruturas, em termos de infraestruturas, em termos tecnológicos, e hoje é uma associação, e também em termos dos próprios diretores da associação, do próprio funcionamento, que é uma associação que a nível nacional tem puxado bastante pelo futebol. Principalmente nós temos a nossa equipa sénior nos campeonatos nacionais, tenho conhecimento disso. Portanto, penso que a associação está a trabalhar muito bem e, pelo menos no que diz respeito a nós, temos tido todo o apoio dentro daquilo que é possível da parte da associação. Facilita o vosso trabalho? Tem facilitado facilita o vosso bastante, trabalho? facilita bastante. Nesta relação, falou toda a gente, estamos aqui numa tertúlia, todos nós falamos muito bem da associação, mas pergunto-lhe assim, como um dos clubes com mais tempo de associativismo na associação, acha que há alguma coisa que devia-se fazer diferente? Não estamos a falar nem para melhor nem para pior, diferente. Pronto, havia determinadas situações, partes burocráticas, que eram complicadas, nos obrigavam a deslocar-nos para qualquer situação à associação. Isso hoje já não acontece. Nós já conseguimos tratar praticamente tudo, para inscrições, para tudo, já não precisamos de nos deslocarmos. A única situação que precisamos nos deslocar é só para levantar cartões dos atletas, o resto não é necessário mais ir à associação mesmo. Assim, nós utilizamos muitas vezes pessoas que vão aqui de outros clubes, como conhecemos todos, olha, hoje vou eu a Faro, então traz de uns e traz de outros. Pronto, nesse aspecto está melhor. Noutro aspecto que eu gostava que melhorasse, que ainda há pouco falei ali com o Presidente, mas aí é a força que cada associação tem a nível nacional, é que nós tivéssemos mais força para tomarmos algumas decisões na Federação que eram importantes para os clubes aqui do Algarve, mas que Isso é uma questão de nós termos mais clubes na Primeira Liga. Pois é, isso aí já não depende... O Esperança de Lagos, neste momento, quantos atletas têm em competição, mais ou menos? O Esperança de Lagos, em termos de competições, pronto, incluindo os séniores, né, somos capazes de ter sensivelmente à volta de 400 atletas. Também devem ter cerca de 20 jogos por fim de semana no total, não? Sensivelmente. 13, 14, sim. Por fim de semana, 13, 14 por fim de semana, sim. 13, 14 escalões. Isto vai-me levar a outra pergunta, antes de falar com o Sr. Manuel Montes da arbitragem, depois também extensível Só aos aqui um outros. esclarecimentozinho. Estava a dizer que o Esperança de Lagos tinha 68 anos De inscrição, de afiliação na Associação de Deve ter Futebol do bastante Algarve. mais. Que o Esperança de Lagos foi um dos fundadores da Associação de Futebol do Algarve. Bom, nesse caso, nós vamos O Esperança de retratar. Lagos houve, salvo erro, a associação foi fundada por 20 clubes. 10. O Esperança de Lagos foi um deles. O Esperança de Lagos é o terceiro clube mais antigo do Algarve. Primeiro é o Farense, segundo o Olhanense e terceiro o Esperança de Lagos. Como estava a dizer, nós vamos, Não, vamos, é só um reparo. vamos retratar. Só um reparo. As indicações que eu tenho aqui, que realmente são 68 anos, provavelmente estes 68 anos, isto é um à parte só, e eventualmente estes 68 anos são de... houve alguns anos que eventualmente o clube não teve futebol. Teve sempre. E nessas épocas eventualmente não esteve. Pois, Era e só- não sei, mas a maioria, nós temos lá fotografias de 1920, Pronto. 21, 22. Mas isto são épocas Vestidos filiadas... à Sporting antiga. Isto são épocas filiadas na Associação de Futebol do Algarve. Tendo em conta a quantidade de jogos que quer o Odiache tem, quer o Esperança de Lagos também tem, quer eventualmente o Bensafria, ou a Casa do Benfica de Lagos, vocês têm tido problemas com a falta de árbitros nos jogos? Na formação, sim. Na formação, sim. Temos bastantes jogos em que não há árbitros. Tem sido um problema. Isso, tanto na quantidade como na qualidade. É o problema que há no futebol aqui no Algarve, é um problema crónico, que é a arbitragem. É porque isto, normalmente, não há jogo de futebol sem árbitro.
mas os clubes também em si também promovem essa angariação de jogadores para a arbitragem. Há alguns árbitros, até penso que foi o Sr. Manuel Montes, que uma altura promoveu, em ligação aqui com a Associação, um curso de arbitragem aqui em Lagos, e nós tivemos aqui alguns atletas que foram tirar o curso de árbitros e hoje estão a apitar, alguns. Muito bem. Sr. Manuel Montes, isto é uma dica para si, bem-vindo. É aqui o sénior aqui da mesa, a pessoa, enfim, não diria mais respeitosa, mas com mais anos de responsabilidade. Tem experiência como árbitro, observador, dirigente de arbitragem. Como é que tem sido a sua relação nestes anos todos com a Associação de Futebol do Algarve, principalmente? Bom dia a todos. Arbitragem, os mal amados do futebol. Não, tem sido muito boa a relação com a Associação, que digo que a esta Associação, pegando nas palavras do Tosé, desde que chegou lá o Sr. Reinaldo Teixeira e antes o Sr. Alves Caetano, a arbitragem aqui no Algarve deu uma grande volta, mesmo uma grande volta. Muito esforço deles, mas não chega porque há muita falta de árbitros, e há muitos jogos em que não aparecem árbitros, porque não há árbitros suficientes para os jogos todos. Para nomear, não há árbitros suficientes para nomeação. Porque há muitos jogos aqui no Algarve, e os árbitros não chegam. Salvo erro, a Associação tem 100 e poucos árbitros, e os jogos são muitos. Muitas vezes vai um árbitro ou dois e não consegue, e muitos jogos não vão lá. E nessa sua experiência que teve em criar um curso de árbitros, como é que correu? Não, eu dei vários cursos de árbitros, alguns cursos de árbitros. E aqui em Lagos, posso dizer que em Algesur, eu chegava-me a deslocar a Algesur para dar curso aos árbitros. E Algesur, houve uma altura que teve mais árbitros a nível nacional do que propriamente a cidade de Faro. Árbitros da terceira divisão, quando subiam. Claro, é difícil agora arranjar árbitros, não há condições. Aqui em Lagos não temos um lugar onde se possa dar um curso de árbitros, onde possam treinar, e é difícil arranjar árbitros. O Sr. Presidente da Câmara já tem aqui mais... É para isto que as coisas servem. Não, é verdade. Quando diz que não tem onde treinar, não tem instalações desportivas, não tem instalações campos... desportivas, não. Em Portimão tem lá um preparador físico, onde os árbitros treinam com eles. Aqui não temos nada. Portanto, aqui em Lagos já há muitos anos que não há um curso de árbitros. Às vezes parece rapazes que querem tirar o curso de árbitro e mandam-os para Portimão. E é difícil, depois eles terem que se deslocar para Portimão, não é fácil. E a parte teórica, tem sítio para ter a parte teórica? Porque ser árbitro não é só correr. Também não há. Não há? Também não há. Nem que, por exemplo, este auditório? Mas isso... Mas já pediram à Câmara? É uma questão de arranjar árbitros. Mas eu tenho visto realmente que às vezes estou ali vou ver jogos aqui do Esperança e que é do árbitro. E não há. Lá tem que ir lá. Temos que trabalhar todos em conjunto para conseguir ter mais árbitros. Há aqui uma outra situação que eu também reparei aqui e coloco a pergunta a cada um. Eu não vi aqui escalões femininos. Como é que está o futebol feminino aqui no Concelho de Lagos? Se calhar começar pelo elemento feminino da mesa. Como odiaste? Nós já tivemos uma equipa também de futsal feminino. Pronto, também com esta situação pandémica, mas penso que tenha sido há 2 épocas atrás. Pronto, mas nos nossos escalões dos pequenos, benjamins, traquinas, iniciados, nós também temos sempre 2, 3, 5, 7, 8 miúdas a jogar lá no clube. E tem procura de atletas para poderem jogar? Sim. No Esperança de Lagos também? Sim, no Esperança de Lagos nós temos, do futsal, temos uma equipa feminina e temos também miúdas da formação, pronto, que são incluídas nos escalões de formação.
pronto, não temos ainda, não há Uma equipa ainda não há atletas suficientes e logística suficiente para conseguir para já ter equipas femininas, porque é complicado. Os atletas masculinos, pronto, chegam ali, podem se equipar todos juntos. Quando é rapariga já é diferente, já as coisas têm. Portanto, isto é um dos nossos objetivos e que a Federação e a Associação está a insistir bastante para se desenvolver o futebol feminino, e nós queremos começar, mas tem que ser com calma, porque neste momento não há ainda condições para isso. Mas tem procura também? Sim, mas não em número suficiente. Não Todas número as que vão suficiente. aparecendo, nós começamos pelo futsal, que é preciso menos, é num pavilhão, é mais fácil, e depois, quando tivermos número suficiente, então avançamos para o futebol de 11, que o futebol de 11 depois já exige... Mais Já maior exige, quantidade pronto, de neste momento aqui no Algarve penso que só ouvi o Gui, agora penso que há outra equipa, não é? daqui de futebol feminino. Futebol de 11 feminino. Futebol. Temos alguma E depois a logística vão logo para a segunda divisão, os jogos, por exemplo, o Gui houve uma série de anos que só ia jogar de Lisboa para cima. É complicado. No Bensafrim, como é que está a nível também de futebol feminino? Sim, nas camadas jovens também temos, penso que são duas miúdas que estão a jogar. Treinam em conjunto? Sim, treinam em conjunto. Pronto, é tal dificuldade na parte dos balneários, mas a maior parte das vezes vão para os balneários dos árbitros a se equipar. Pronto. Na parte dos jogos, quando é depois no dia do jogo, é que é um bocadinho mais complicado. E a nível das criancinhas também? A nível dos infantins, dos benjamins, há femininos? Honestamente não tenho conhecimento se existe algumas miúdas a treinarem com os rapazes, mas é uma questão que não é posta de parte, certo? Absoluta. Agora, uma última questão aqui na mesa. Qual é o vosso objetivo para um futuro próximo? A nível de clube, qual é o vosso objetivo para um... Já me falou aí no campo, mas eu diria uma amplitude maior do clube, qual é o vosso objetivo? É terem mais escalões, é terem, enfim, mais presença a nível de futebol, de futsal? O que é que vocês pretendem? Primeiro ter a casa estar organizada, ter estabilidade, porque foram anos difíceis, temos tentado dar a volta e agora recentemente, portanto, estamos a tentar equilibrar toda a gestão da casa. Isso ajuda depois a que haja possibilidades a ter mais escalões. Neste momento a concentração é totalmente a formação de jovens no desporto. Vocês têm tido o apoio dos pais nesse aspecto? Sim. Podia haver mais, mas é satisfeitos com aquilo que têm? maioritariamente é os pais que têm dado um grande apoio, especialmente na deslocação dos jovens e tudo mais. Patrocínios são poucos também, portanto temos muita coisa a suportar. Tenho muitos patrocínios, como se diz, não é? São os pais a pagar. Sim, muito bem. Sofia dos Santos, como é que vê o futuro do ODH e da relação aqui, uma vez que estamos no centenário da AFA, o que é que prevê para os próximos anos? Ou o que é que gostaria de... Pois, prever, ainda não tiro cartas ainda, mas eu penso que cada vez possamos estar mais juntos, trabalhar, que todos os clubes possam trabalhar em maior equipa, digamos assim, que haja ainda, e há sempre coisas a melhorar, e que assim o seja, que haja sempre, cada vez que a porta seja mais aberta, tanto de uma parte como de outra. Se houver motivos para tal, nós trabalhamos assim. Logicamente que o nosso objetivo é crescermos, logicamente, é não pararmos no tempo, é termos alguma ambição, porque se não houvesse ambição, ficávamos estagnados e nada mais poderíamos fazer. Mas esta direção pretende fazer as coisas com os pés bem assentes na terra, porque já passamos por algumas dificuldades. Conseguimos dar o valor, por vezes, relativamente por causa desses tempos. A nossa preocupação realmente é termos os pés bem assentes na terra, é evoluirmos, é também cada vez mais darmos mais condições aos nossos atletas, ficarmos orgulhosos do nosso trabalho que nós estamos a fazer, tanto na nossa freguesia, como
também aqui no nosso concelho, porque ao fazer um trabalho bem feito, não é só para o clube desportivo, é para a nossa freguesia e para o nosso concelho. E é essa ambição que nós temos, é evoluirmos. Uma vez que estamos no aniversário da AFA, 100 anos, o que é que o Clube Desportivo do Odiache vai oferecer à AFA nestes 100 anos? O que é que oferecia? O que é que eu oferecia? Se calhar, eu não sei, não sei se o trabalho, eu penso que o trabalho está a ser bem feito do nosso para a associação. Pretendia dar maiores troféus, digamos assim, com que nós pudéssemos nos expandir a nível nacional com novos títulos, e acho que a associação se poderia orgulhar do nosso trabalho, né? E que nós também já temos alguns atletas também que já foram ou que já foram ser representados a trabalhar no nacional. Por isso pretendia mais. Se houver ajuda de todas as partes, é isso que nós queremos. Muito bem. João Santana, Presidente da Direção do Estado Desportivo de Bençafrim, faço a mesma pergunta. Isto são os 100 anos da AFA. O que é que o clube oferecia à AFA nestes 100 anos? É óbvio criar uma estrutura mais forte e termos, conseguirmos dar mais alguns títulos à AFA, pronto, isso era interessante. Pronto, ainda estamos numa fase que estamos a crescer, houve uma paragem e estamos ainda a crescer, mas penso que era interessante conseguirmos algum título para o clube, era interessante. Muito bem. António José Alves, o presidente do Clube de Esperança de Lagos, que é o clube mais representativo aqui do concelho, e não só, mas temos aqui no concelho de Lagos, tem uma relação muito grande com a Associação de Futebol do Algarve. Eu assim não perguntaria o que é que o clube oferecia à AFA, perguntaria o que é que o clube gostava de receber da AFA como presente do centenário. E isto porque, se é verdade que pode existir clubes sem a Associação de Futebol do Algarve, não pode existir competição sem a Associação de Futebol do Algarve. O que é que o clube gostava de receber da Associação de Futebol do Algarve? Eu, antes de responder à sua pergunta, queria só pegar aqui no que a Sofia disse sobre os clubes e serem mais unidos. Pronto, isso também é uma situação que eu estou plenamente de acordo e acho que nós devia ser uma realidade. Porque Lagos temos, em quantidade, temos muitos atletas, mas depois as equipas em qualidade não têm. Portanto, e era importante Lagos ter na formação equipas nos nacionais. Há muito tempo que Lagos não tem. Teve a Esperança de Lagos, equipas de formação. Teve a Esperança de Lagos há 2 ou 3 anos que desceu do Nacional de iniciados e o Odiacha também teve uma equipa no Nacional. Portanto, era importante em Lagos haver os escalões de iniciados, juvenis e júniores estarem representados a nível nacional. Portanto, e derivado em haver esta divisão toda portanto, todos os clubes têm formação, mas depois não há, pronto, devia haver uma união de, por exemplo, os melhores atletas estarem num clube para fazer a melhor equipa. Portanto, devia-se trabalhar em conjunto para chegarmos a esse... Porque é um objetivo, porque se formos a ver a nível classificativo na associação, os clubes aqui de Lagos estão todos mal classificados em termos de competições nacionais, nem sequer temos nenhuma equipa aqui a nível em competições nacionais aqui em Lagos. E pronto, e se formos a Portimão, se formos a outros concelhos, isso não acontece. É um bocado também o peso dos clubes. O Portimonense tem um peso muito grande e as pessoas, os atletas... Não, mesmo em clubes que têm o mesmo peso que nós, há clubes que, pronto, têm as equipas sempre nos nacionais, independentemente de estarem na primeira divisão ou não estarem. Eu penso que isso é um entendimento dos clubes e que mas se as pronto, pessoas quiserem... Isto é só uma parte. Isso é um bocado... Aliás, falar em entendimento, nós aqui na mesa temos 2 clubes que se entenderam. Temos a Casa do Benfica de Lagos e temos o Bençafrim, onde uns têm a formação e os outros têm o os futebol. Clubes aqui entendem sempre, se nós formos a ver, por exemplo, se chegarmos aí à maioria dos clubes aqui pronto, agora não sei, mas nos últimos anos,
quase todos os atletas que jogam nos séniores de outros clubes aqui da zona são atletas que passaram no Esperança de Lagos. Portanto, o Esperança de Lagos, como o clube, quando não fica, está num escalão superior do futebol sénior, muitos atletas não conseguem depois, vão continuar a jogar aqui, e é importante que continuem a jogar aqui no concelho e continuarem a jogar aqui nas equipas aqui da zona, e é importante. Portanto, é essa união e esse... Fica aqui um desafio, então, Pronto, aos clubes aqui do do Conselho de Lagos para... Os clubes aqui não se podem considerar como adversários. Os adversários são os de fora. Antes de passar a palavra aqui ao nosso Presidente, Não, vou mas pedir... ainda falta é responder. verdade, sim senhor, é verdade. Falta a prenda que ofereceria à Associação de Futebol do Algarve. Que nós ofereceríamos. Exatamente. Então, a prenda que eu ofereci à Associação de Futebol do Algarve, olha, em primeiro lugar, é dar-lhe os parabéns pelo trabalho que tem feito. E em segundo lugar, era termos mais equipas nos nacionais. Quanto mais equipas houverem de clubes do Algarve nos campeonatos nacionais, melhor, mais forte está a associação. E agora uma pergunta muito direta. E acha que a Associação de Futebol do Algarve tem trabalhado com os clubes para isso? Sim, eu penso que sim. Tem ajudado e tem, portanto, isto agora já não é como era há uns anos atrás. Isto agora já está muito mais profissionalizado. Os clubes, agora, para andarem em competições nacionais, têm que ser certificados como entidades formadoras, têm que ter licenciamentos, têm que ter uma série de itens que é necessário. E, pronto, e nós, como a maioria dos dirigentes dos clubes e das pessoas que estão nos clubes, têm outras profissões, não são profissionais. A associação tem ajudado bastante no apoio, a explicar como as coisas se fazem. Pronto, tem dado muito apoio. O Helder Brito, os funcionários lá, têm dado muitos esclarecimentos, tem havido muitas reuniões de esclarecimento, muitas situações que são necessárias para andar no futebol. Devem continuar, então, o bom trabalho que se faz de desenvolver isto. É sempre bom melhorar, não é? Há muita coisa, é sempre bom melhorar, mas deve-se continuar a melhorar e como tem estado, penso que sim. Sr. Presidente, ouvimos aqui tenos, mas algumas respostas às suas questões. Ficou um pouco mais elucidado sobre se realmente vai ter ou não que fazer novos campos rapidamente, novos balneários e criar estruturas para que os árbitros possam ter cursos de árbitros aqui em Lagos. Sr. Manuel, gostava de oferecer quantos? 50 árbitros. E o que é que faria para oferecer 50 árbitros? Ia dar cursos. Este auditório cabe em 100, por isso pode começar já. Isso não é por aí. Não, isso da parte da arbitragem penso que é o mais fácil. É uma questão de nos sentarmos e isso resolve-se facilmente. E arranjar árbitros. Sim, arranjar árbitros da nossa parte. Não, árbitros a gente não arranja. Arranjar pessoas que querem. Mas eu acho que daquilo que eu vi, pronto, as instalações estão oferecidas desde este instante, tanto aqui como no estádio. Eventualmente o preparador físico, acho que, entre aspas, uma vaquinha entre os 4. Acho que com tanto preparador físico lá deve haver, não sei se tem algum requisito especial, mas acho que os que fazem preparação física nos clubes podiam ajudar, ou eventualmente algum técnico de desporto também que se podia arranjar. Por isso não será por falta de apoio da Câmara que não se arranja árbitro. Temos que arranjar os árbitros. Temos que depois fazer uma captação de árbitros. Fazer as inscrições dos árbitros. Mas pronto, isso fica já o desafio, nos fazerem chegar o draft das necessidades daquilo que nós podemos. Ou aqui, com 100 lugares, ou 270 no auditório do Centro Cultural, a gente arranjará, não será por falta de instalações, e temos os vários estádios que já existem, para além daqueles que fiquei a perceber que vamos ter que os fazer para avançar. Portanto, daquilo que eu vi, entre aspas, nada é novo, porque eu procuro, eu estou cá há 8 anos, vou para o 9º ano, fui vice-presidente de 6 e 2 no segundo mandato, a meio do mandato passei a presidente, pela saída da senhora presidente, e agora estou a iniciar o meu mandato em pleno de presidente, mas sempre tive uma coisa, que foi, enquanto vice-presidente, era o vereador do desporto, e enquanto presidente, que fui no último mandato, continuei como vereador do desporto, e agora mantenho-me como vereador do desporto, ou seja, a competência do desporto não é delegável, é minha, porque é assim que eu acho que deve estar, e eu acho que daí que tento acompanhar o desporto muito próximo, não vou tantas vezes quanto aquelas que gostava, ver treinos e ver jogos, mas ainda assim
procuro ter uma fotografia de quase tudo o que lá acontece nas várias modalidades. Portanto, isso sou eu que acompanho o programa de apoio, a relação com os clubes, portanto, e este estreitar de relações e este contacto direto que se tentou procurar ter, e estas necessidades que procuramos não serem surpresas, procuramos que sejam, vamos lá, o nosso dia-a-dia para irmos percebendo as necessidades. Isso tem sido, pronto, e daí para dizer que não é propriamente verdade. Pronto, a dificuldade do ADIAS já há algum tempo é sentida, tanto é que quando se fez lá um investimento com o clube para remodelar o sintético, os rolos que sobraram, através lá do tal Campinhos, que estava praticamente colado, fez-se lá um bate-bolas, que não é campo, daí que eu não incluí campo como campo, apesar de saber e conhecer o sintético lá está, é um bate-bolas, que obviamente para os miúdos mais pequeninos dá perfeitamente para competir, mas não é considerado campo de futebol. Pronto, e perceber que existe ali, houve ali uma aposta forte no futebol nos últimos anos, e o número de atletas é muito grande, pronto, e as dificuldades de utilização de espaços que desde há algum tempo começa a ser mais complicada, mas pronto, está em cima da mesa, ainda não há solução, poderá vir, mas ainda não há solução. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como fazer um novo campo, tem sempre um custo muito avultado, portanto tem que ser muito bem ponderado, mas é isso que tem vindo a acontecer, ou seja, avaliamos, estudamos e fazemos. A situação da Casa do Benfica é exatamente igual, pronto, ou seja, tem andado um bocadinho com a mochila e com a mochila às costas e com a mala às costas, porque apesar de ser um clube de Lagos, todos eles são de Lagos, mas aqui a sede é mesmo em Lagos, São Gonçalo, e desde sempre que houve ali um aproveitar de um espaço que era menos utilizado que era em Bensafrim, e então acabava por ir para Bensafrim, porque foi ficando. Obviamente que, sendo a grande maioria de atletas que são de Lagos, deslocar-se para Bensafrim ao final de tarde torna a logística complicada, mas também neste momento é aproveitar os espaços, porque uma das coisas que se tem tentado fazer juntamente com a gestão dos equipamentos pelos clubes, é tentar aproveitar ao máximo a capacidade existente e não se estar a fazer mais um pavilhão para se usar das 6 às 7 ou das 6 às 8, depois das 8 à meia-noite ou durante a tarde estar vazio. Pronto, e daí que aquilo que se tenta fazer é um full-time, quer em pavilhões, quer em campos de futebol, pronto, sabendo que obviamente que as horas premium, né, porque o campo de futebol está dos miúdos durante o dia na escola, ou os veteranos ou os séniores a trabalhar, que nunca vão ser usados de manhã e à tarde, tirando ao fim de semana, mas procurar que a partir das 5 da tarde até às 11 da noite possam ter, ou até à meia-noite possam ter a sua utilização. Pronto, e sempre que se começa a ver que estão a estourar e que já não há capacidade, estão aí a avançarmos. Pronto, e no caso eu penso que aliás poderá vir a haver a necessidade de mais um, e obviamente que em Lagos também se poderá pôr essa situação de poder ter um novo campo no médio prazo, como há pouco disse, e não no curto prazo. Ficou satisfeito de ter ouvido aqui que precisa de ter que fazer mais campos desportivos? Sim, isso obviamente que sim. Pronto, acima de tudo, os clubes, uma das coisas que têm se não se queixaram mais, eu acredito que é por não terem queixas, não é por terem medo do presidente. É acima de tudo porque a nossa relação é nesse sentido. A gente quer que digam tudo e que não, ou seja, aqui é cara a cara e pôr as coisas em cima da mesa. Para ti, nós estamos cá para avaliar e apoiar. Por exemplo, a situação do balneário não foi só por insistência do clube, no caso de Bensafrim, foi também muito por insistência da Câmara, porque entendemos que aquele balneário não tinha as condições dignas para o clube e para as pessoas que o frequentavam, acima de tudo para as crianças que lá iam. Pronto, e daí este muito trabalho que temos estado aqui em conjunto para que rapidamente se possa fazer. Neste momento o projeto já está em fase final de aprovação, para se avançar com a obra, para que o clube avance com a obra, para se poder ter esta situação. Outra que se falou, que o Presidente falou, que era a situação de sintético, é um sintético que já está a ultrapassar a idade média de vida e que nós já começamos a trabalhar para fazer a substituição, como tínhamos feito com o ADIAS há 2, 3 anos, também não tinha 4 anos, tínhamos feito essa substituição, como tínhamos avaliado também na altura com o Esperança, havia um campo número 2, que era um campo sem medidas, não era de relva natural, era de erva natural, sem condições, com buracos que disfarçava às vezes a má qualidade de um ou outro atleta, porque era o campo que era mau, mas pronto, a gente achou que íamos acabar com essa desculpa do campo e íamos só provar que eram os atletas que às vezes não falhavam a bola, e fizemos lá um investimento grande, mais de €500 milhão, com balneário, com bancada, com o campo com as medidas oficiais. Pronto, e é isso que tem-se feito. Pronto, é trabalho em conjunto. Ou seja, não vamos fazer um campo de futebol atrás do sol posto onde não há atletas, não. Trabalhamos com os clubes e avançamos e ao ficar estamos aqui mesmo para isso. Pronto, e tanto que uma das coisas que nós temos é o nosso programa de apoio ao desporto, é promovido por nós em conjunto com os clubes. O que se faz é reuniões, para além da avaliação, de uma reunião de avaliação que vão sendo feitas ao longo do tempo da época, é feita uma avaliação no final sobre como correu, o que é que se tem que melhorar, e as medidas que se alteram de apoio nas épocas seguintes são grande parte das vezes, não sempre,
propostas pelos clubes. Olha, devíamos apoiar mais, diferenciar o apoio ao coordenador técnico, devíamos dar mais apoio na área do investimento A, no investimento B, nesta modalidade. Pronto, e acaba por ser um programa em que são os clubes a nos dizerem, a nos ajudarem a definir os caminhos, a nos ajudarem onde é que a gente deve meter os apoios para melhorar o tal princípio que nós temos, que é mais atletas, mais desporto, mais prática desportiva, e depois os resultados logo se vê, porque na verdade, eu volto a dizer, obviamente que eu quero que seja uma cidade de campeões, mas para mim, o primeiro lugar para mim é do número de atletas. Portanto, e daí que as prendas que daria à associação, se fosse eu a dar, era triplicar o número de atletas e, acima de tudo, foi uma das coisas que a gente tentou fazer, foi, durante esta pandemia, que a tendência poderia ser fazer desaparecer os clubes. Uma das coisas que nós aqui tivemos como objetivo é, não de modo algum, permitir que isso acontecesse, ou seja, a pandemia não poderia vencer o desporto, e mantivemos e tentamos que assim fosse a prática desportiva sempre que necessário, ou sempre que possível, melhor dizendo, e acima de tudo continuar a apoiar como se houvesse desporto para que os clubes sentissem o mínimo possível a crise pandémica. Portanto, uma das coisas que fizemos, por exemplo, o centro de vacinação, nós tínhamos inutilizado um pavilhão na altura com muito medo da pandemia, que devíamos ter, receio, medo, era numa fase inicial, e suspendemos a prática através da colocação lá de um hospital de campanha, e durante meses aquele pavilhão, mesmo que o desporto, quando o desporto retomou, não pôde ser usado porque estava a ser utilizado. Quando foi agora a vacinação, entendemos que não. Chega, já conhecemos esta pandemia, vamos arranjar um sítio em que no dia que o desporto precisar, o pavilhão não vai estar fechado para estar a dar vacinas, quando podemos arranjar um sítio que não vai impossibilitar o desporto. Pronto, e tem sido isso que a gente tem feito. A pandemia não nos deixou vencer, pronto, e foi isso um bocadinho que nós queríamos. Pronto, e neste momento é isso que queremos. Os números, obviamente, que são complicados, porque a pandemia mexeu com a prática desportiva, com os jogos, com a mentalidade e os receios dos pais, obviamente, e isso é entendido, mas ainda assim acho que em Lagos conseguimos manter mais ou menos o número de atletas, apesar da pouca competição ou que acabou por haver, e dos poucos treinos, mas ainda assim foi possível dar essa confiança aos pais e, acima de tudo, mantê-los, vamos lá, com disponibilidade para que os atletas, os miúdos, pudessem continuar, e era isso que nós também queríamos, era que a pandemia não nos vencesse, como infelizmente poderia ter acontecido. Portanto, acho que isso é o mérito, obviamente, dos clubes, com o apoio da Câmara, mas, acima de tudo, acho que foi ganho até agora, e obviamente que ainda estamos aqui uma batalha para frente, mas não vamos desistir, nem de perto nem de longe. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, vamos então dar a palavra ao Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, que está na Associação desde 2005 como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e depois passou agora em 2019 a Presidente da Associação. Falámos aqui com os clubes de Lagos, um clube já há bastante tempo também na AFA, o Esperança de Lagos. Ouviu aqui algumas situações. Minha primeira pergunta vai ser a última dos clubes. O que é que a AFA oferece a estes clubes nos 100 anos? Bem, muito obrigado pela presença, pela pergunta, mas antes de responder gostava de agradecer ao Sr. Presidente Hugo Pereira, enfim, a recepção e o seu contributo para os clubes aqui presentes e para a Associação em particular também, que tem sido sempre generoso, como há pouco aí disse, e sempre disponível, por isso agradecemos tudo aquilo que foi até aqui, enfim, e especialmente aquilo que ouvi, está totalmente disposto e disponível para fazer para o futuro. Ao Vice-Presidente Henrique também da Casa do Benfica, agradecer a presença, à Presidente Sofia, ao Tosé e ao Sr. João, ao Presidente João Santana, também agradecer o vosso contributo e dizer-vos isto. É o meu amigo, particular amigo, é o mais jovem da mesa, Manuel Montes, também agradecer aqui a presença dele, para que é amigo de longa data. Ainda me lembro dele nos tempos daquela parte final da arbitragem, depois dirigente esportivo, depois observador da arbitragem, e muito contribuiu para a Associação também, não só na formação dos árbitros, como também no contributo da Comissão de Apoio Técnico, que sempre disponibilizou o seu conhecimento e a sua vontade em ajudar em que tenhamos melhores árbitros e mais árbitros. Mas dizia eu que, mais do que, enfim, contributos para o futuro, eu gostava que ficasse claro o seguinte: este momento é para agradecer, e nós temos esta sorte de cá estarmos, temos o privilégio de cá estarmos, de comemorar o centenário. Por isso é para agradecer, digamos, aquilo que todos aqui fizeram e aqueles que aqui estão, que representam os do passado dos vossos clubes, que fizeram para que o futebol, o futsal, a arbitragem, digamos, e, nas casas de autarquias também, fizeram para que o futebol existisse, o futsal, digamos, exista e a arbitragem exista na região. Por isso, penso que é bom que fique claro, isto tem 3 momentos que nós falamos aqui assim, passado, presente e futuro, mas o momento é da gratidão, é de agradecimento, é de reconhecimento, e nós, eu repito, tivemos esse privilégio de cá estar para honrar esses 100 anos de tantos que fizeram história
nesta casa, nestas modalidades, nos vossos clubes, que nós hoje aqui, digamos, tentamos, enfim, algo fazer para conseguirmos dignificar aquilo que foi feito e, ao mesmo tempo, deixarmos, se possível, marcas para que no futuro possamos ser reconhecidos, que também fizemos alguma coisa do nosso tempo para que nos possam também reconhecer esse trabalho. Por isso, é gratificante ouvir aquilo que ouvi, confesso. É gratificante sentir que Lagos tem cerca de inscritos, 600 atletas, mas tem muito mais potencial para se poder fazer. É gratificante sentir que da parte dos clubes já há aqui uma relação, digamos, franca e ao mesmo tempo muito próxima com a Câmara, e da parte da Câmara do município, o Sr. Presidente que acumula a pasta do desporto, também ouvir nele esta disponibilidade total para que possa ajudar e continuar a contribuir para que os clubes possam crescer. E o crescimento, como disse o Presidente, ou seja, mais do que o crescimento competitivo e nos nacionais, é o crescimento do número de praticantes, meninos e meninas, jovens, a praticarem desporto, e que nós consigamos levá-los até aquela fase sénior, como aqui falámos, ou seja, dos veteranos. Quer na parte dos petizes, enfim, dos escolas mais baixas da formação, quer também depois na parte final, neste caso dos direitos já numa fase avançada da vida, dos veteranos, numa fase mais madura. Porque sinto isso, nestas nossas tertúlias que temos vindo a fazer ao longo de todo o Algarve, sinto que, de uma forma geral, todos os municípios reconhecem que a aposta nas infraestruturas para que haja mais condições, para que se tenha mais atletas a praticar desporto, é apostar na qualidade de vida dos seres humanos. Quer os jovens, quer, digamos, os mais séniores, se pode dizer assim. Por isso, quando nós aqui pedimos alguma coisa, é preciso reconhecer isso. Ou seja, todos os que aqui estão, digamos, nos clubes, são pessoas que dão de si, ou melhor, para as suas coletividades. E dão com um interesse único, é o prazer de fazer alguma coisa para a coletividade e para a sua envolvência. Por isso, quer nas freguesias, quer nos escravadores concelhos, enfim, Lagos tem um histórico grande na parte da relação com a associação. Disse aqui há pouco o presidente do Esperança foi um clube fundador e que nós muito agradecemos. Tem 68 anos de filiado. Porquê? Deve ser por isto, porque houve alguns anos que certamente não foi filiado. Há clubes que, digamos, que fundaram, já não existem, e há outros clubes que fundaram, existem, e outros de alguns que também fizeram parte da fundação, da associação, hoje não são filiados. Certamente pode ter acontecido algum período em que o Lagos não foi filiado. Mas isso, como por exemplo aqui no Concelho de Lagos, já tivemos na associação temos 11 filiados. Hoje temos 4 e temos 11 filiados. Mas aí também dizer o seguinte, mais do que muitos clubes, o que me parece importante é que os clubes que existam tenham condições e tenham infraestruturas para poder, digamos, acomodar, se é que se pode dizer assim, os vários atletas do Concelho de Lagos. E Lagos, com o número da população que tem, sendo um concelho com o potencial que tem, quer a nível, enfim, de qualidade de vida, quer a nível também digamos, da captação de turistas, logo da residência também, de fixação de muitos estrangeiros cá no nosso concelho, neste caso, o Concelho de Lagos. As infraestruturas que possam-se fazer são investimento para a população, para os jovens e para as famílias. Eu digo isso porque também na minha vida profissional muitas pessoas querem vir para cá viver e muitas vezes dizem onde é que há espaço para praticar desporto. Futebol, futsal, arbitragem, onde é que há escolas para depois também os alunos ou os filhos poderem, digamos, ter educação. Por isso, esta relação é cada vez mais determinante. E não é simpatia, Sr. Presidente, dizer-lhe isto, reconhecer nessa sua determinação em fazer e em ajudar os clubes, está a fazer um trabalho, digamos, muito importante para o futuro. E, no fundo, se nós às vezes não pensamos nisso, mas a vida é uma passagem. E nós já vimos tantos amigos, jovens, enfim, que chegam ao fim da vida mais cedo do que se prevê, partirem e, por exemplo, quando cá estamos, é deixar alguma coisa de nós para o bem coletivo. E o que se faz, o que este senhor, esta senhora faz, são, de facto, um bem para o bem coletivo, dão de si, do seu tempo, sem interesse nenhum. E essa questão de poderem dizer que têm interesse aqui ou lá, isso em tudo. Eu estou na associação há 19 anos, 18 anos, nunca ouvi, mas certamente há quem diga, deve estar a tratar-se disso. Não sabem do tempo que se dedica a isto, não sabem muitas vezes do tempo que se dedica e das despesas que isto tem,
mas isso estamos cá porque queremos, porque gostamos e sentimos satisfação por isso. E é isso que nos orgulha, é essa a nossa passagem, deixar aqui alguma história. Depois dizer que em Lagos temos também cerca de 11 árbitros do Conselho de Lagos. Dizer que o nosso Manuel Montes falou, e bem, que não há aqui árbitros na associação para o número de jogos que temos. Infelizmente, não é só no Algarve. O problema da arbitragem é um problema transversal a nível do país. A Associação de Futebol do Algarve, em articulação total com o atual Presidente do Conselho de Arbitragem, o Sérgio Carreta, e o Conselho em si, fez um trabalho, ou um acordo, enfim, inovador a nível do país, em que criámos uma relação, um acordo, neste caso foi com a Escola de Faro. A intenção é que se faça por todos os concelhos do Algarve, em que as turmas do secundário, do desporto, tenham um módulo de arbitragem e que tenham formação, e que esse término dessa formação, os elementos, os alunos que lá participam, fiquem capacitados para serem árbitros. Isso tem dado um resultado maravilhoso, já foi copiado a nível nacional por muita gente e nós queremos que isso seja transversal em todo o Algarve. Para isso, e deixo com franqueza, como disse o Sr. Presidente e bem, há pouco referi que estava este auditório disponível e outros que sejam necessários. Nós nunca sentimos, da parte das câmaras, e falando de Lagos, é um exemplo nesse campo, qualquer dificuldade em que nos colocassem à disposição as infraestruturas que têm. Por isso, o que é que nós precisamos? Nós, Associação, nós, Conselho de Arbitragem da Associação, é interagir com as escolas onde está a fonte. Onde está a fonte dos árbitros, onde está a fonte dos atletas, é nas escolas. Interagir com eles, conseguir um número suficiente de elementos para participar, e haverá com certeza cursos aqui em Lagos, como haverá em Vila do Bispo, como haverá em Algesur, desde que nós tenhamos, número de participantes suficientes. Sinto total abertura, total disponibilidade das câmaras para poderem ajudar a que isso aconteça. E sinto da parte da Federação essa vontade, mas acredito nisto. Tenham total confiança nisto. Da nossa parte, da Associação, é um total compromisso, e isso é do conhecimento da arbitragem, em que temos que todos que arranjar a forma de conseguir formar melhor os árbitros que cá temos, captar e reter mais árbitros. Porque isso, enfim, não há, competições sem haver árbitros, embora, também preciso dizer isto, na parte da formação, mais do que a arbitragem, embora a arbitragem é importante estar presente, até para uma ação pedagógica, e também aí temos um papel grande, enfim, diria que é cultural, da parte dos pais, porque os pais querem que os miúdos marquem golos e ganhem e tal, e mais do que o ganhar, eu praticar desporto, como diziam todos, como dizia o Sr. Presidente há pouco sobre isso. Ou seja, nós temos que conseguir ter árbitros nos jogos, ter de fazer para isso, e ter aqui um papel muito educativo e muito formativo, diria muito pedagógico nesse contexto. Para nós, é gratificante sentir isto que aqui ouvimos. É a relação entre os clubes, que é, enfim, há uma interação mais perto entre a Casa Benfica e o Benjamin e o Messafrim, em que consegue, ceder espaços, mas o que importa é isto, porque no fundo a autarquia vai ajudar a todos. A autarquia tem que ter um critério, como no fundo tem que ter, e tem que sentir equilibrado para ajudar a todos. E tenho a certeza que no fundo, se disse temos aqui 600 atletas inscritos na Associação de Futebol do Algarve, certamente haverão mais, porque aquilo que eu ouvi, mas nos nossos registros estão lá 600 atletas aqui do Conselho. Quanto mais atletas tivermos nos clubes, mais a autarquia irá ajudar. Mas para nós gostávamos que a nossa associação fosse vista, e agradeço as palavras de todos vocês, todos vós, sobre a associação e sobre o nosso desempenho, mas acredita nisto, não estamos satisfeitos. Não estamos nada satisfeitos. Estamos satisfeitos que temos feito aquilo que pensamos que conseguimos fazer, tivemos azar nesta parte da pandemia, como todos nós tivemos neste período, mas o desejo que nós temos na associação é que esta casa, que é a vossa casa, esta casa é a casa dos clubes, no fundo nós estamos cá de passagem, e se Deus quiser irá cá ficar, que esta casa seja reconhecida como uma estrutura que cria condições para organizar as competições, para organizar as provas, para criar forma para haver também na parte dos veteranos, como disse há pouco, desde os petizos, os traquinas até aos veteranos, competições que levem as pessoas a terem mais prática desportiva, para ser um agente que consiga captar também estágios, como aqui no Conselho, de Lagos,
acontece com muita frequência, de equipas estrangeiras, de equipas nacionais, ser a associação um elemento facilitador para os clubes, para a arbitragem e para todos aqueles que queiram vir praticar desporto e realizar jogos de treino ou torneios no Algarve, e de, através de tudo isso, conseguir aqui algumas receitas que possam cada vez mais minimizar os custos para os clubes. Não digo isto com simpatia, sei que este momento é simpático dizer isto com total sinceridade. É se vocês, em vez de pagarem um centavo, receberem digamos, contributos, como agora aconteceu nas questões desta pandemia, os apoios da Federação, tudo isso, acreditávamos nas contas correntes dos clubes esse apoio, mas tínhamos enorme gosto em conseguir que os clubes devissem na associação a sua casa e a casa que também os ajuda, não só facilita, como disse o Presidente do Esperança, mas facilita não só a nível dos serviços, a nível das infraestruturas cada vez mais próximo dos clubes, mas também a nível de conseguir arranjar meios e formas de ajudar. Porque as ajudas das câmaras que dão aos clubes, acredita nisto, são ajudas para a associação. Porque uma associação forte com clubes fracos não é forte, é impossível. Uma associação com clubes, com filiados fortes, será forte. E acredito, com esse trabalho feito, com esta digamos, visão de trazer cada vez mais jovens para a prática desportiva, nós vamos conseguir, de certeza, ter gradualmente mais clubes também nas competições nacionais. Porque é lógico que a visibilidade a nível nacional e a nível mundial é com a competição a nível nacional. Mas ninguém chega a sénior, nem há profissionais sem haver, digamos, o treino na base. E sinto que está a ser feito um trabalho no transversal dentro do Algarve, e neste caso aqui em particular em Lagos, para que nós consigamos lá chegar. Dizer também isto, antes de terminar, que é muito gratificante ver também essa aposta, enfim, quer nas dirigentes femininas, cada vez temos mais senhoras na associação enquanto colaboradoras e mesmo nos clubes também. Ver uma presidente de um clube para nós é muito gratificante, e ver também, sentir que há uma aposta determinada na parte dos clubes em cada vez aumentar mais o número de praticantes femininas. No caso concreto aqui da mesa, que tem aqui umas particularidades, a nível de filiados temos Casa do Benfica com 8 anos, temos o Bença Frim com 28 anos, o Odiache com 38 e o Esperança com 68, tudo em 8. E temos aqui algumas particularidades que são tudo em 8. Fazem os 8 aqui da casa. Mas é isso que é muito gratificante sentir que tivemos um torneio que terminou ontem, do Sub-14 feminino, onde o Odiache tinha lá 2 atletas, sendo uma delas capitã. Por isso, para nós é gratificante, e se temos margem para crescer aqui em Lagos, face à população que temos e ao número de atletas que temos inscritos, na parte masculina temos muito, mas mesmo muito, para crescer na parte feminina. Por isso, parabéns àqueles que têm contribuído para este trabalho. Acreditem que, no fundo, nós estamos aqui com uma vontade grande de tentar facilitar e ajudar a que os clubes tenham essa vontade e esses momentos que às vezes nos podem aqui acolá a todos, a vós, a nós na associação, há um momento enfim, vale a pena, porque vale a pena. Isto é uma passagem, mas é uma passagem que nós temos. Se contar os tempos que estou ligado aqui ao desporto e ao futebol, são várias décadas, mas faço com gosto, e também a vida tem mais prazer com isso. Tenho uma dívida de grande gratidão ao futebol, porque tenho amigos por todo o país que dizem ao futebol. Além de, na altura, ter empurrado a bola, não foi jogar, empurrei a bola lá no Rio lá um bocadinho, Manel, empurrei a bola, queria isto. Estamos aqui assim, no fundo, que nós tivemos essa grande vantagem do futebol e que essa prática desportiva nos dá. A Associação os clubes aprovaram muito recentemente um novo logotipo, vai ser apresentado no próximo dia 22. Esse logotipo tem outras particularidades, entre outras tem 16 elementos que representam os 16 municípios do Algarve. Ou seja, queremos que cada vez mais, assim como os clubes querem, no fundo, entre si, entendidos e cooperarem entre si para conseguir o melhor para o seu clube e para cada concelho, nós queremos cada vez mais conseguir o melhor para a região. E sentir que a nossa região, enquanto turística, enquanto muito acolhedora e receptora daqueles que nos visitam, é uma região que acolhe bem, que recebe bem, mas com equipas que respeitam muito o fair play,
competitivas, combativas dentro de campo, mas depois sabem aceitar as vitórias dos outros, ou seja, as nossas derrotas, porque também, enfim, estes momentos são feitos de vitórias e de derrotas. E acho que também nesses momentos nós sabemos ser reconhecidos dessa forma, embora há sempre também uma mensagem mais difícil nesse campo, e é algo que nós vamos cada vez mais tentando contribuir para que haja esse tipo de comportamento no todo. Por isso, terminava agradecendo o vosso contributo, a vossa colaboração, a vossa ajuda e, repetindo, dizendo isso, se isto se fala muito do passado, é 10% do passado e 90% do futuro, e acho que aqui esta conversa aqui que tivemos durante esta manhã, muito gratificante, falou-se muito do futuro e falou-se essencialmente de uma vontade, ou ficou marcada aqui uma vontade grande de todos fazerem mais por vossos clubes e da autarquia continuar a ajudar, digamos, todos os clubes que estão presentes. E para nós, enquanto associação, só tenho que agradecer e, naturalmente, para fechar, agradecer aqui ao nosso moderador, o Carlos Cabral, que ele, no fundo, é assim um bocadinho, vai puxando por nós, tenta que batam na associação, tentam que puxem pela Câmara, mas, no fundo, é uma intenção construtiva para que todos nós possamos todos fazer mais para este, enfim, para este movimento associativo e este bichinho do futebol e do futsal e da arbitragem que tanto todos amamos. Por isso, muito obrigado pela vossa ajuda e parabéns pelo vosso desempenho. Chegamos então ao fim de mais uma tertúlia, na comemoração dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. A todos, muito obrigado. Em nome da Rádio Sagres FM, obrigado pelo convite de nos estares aqui a moderar. Fiquem presentes, vamos ter agora a seguir um pequeno tributo, pequeno, mas de sentido e grande tributo de homenagem a alguns elementos aqui presentes. Entretanto, acompanhem a Associação de Futebol do Algarve nas redes sociais. Bem-aja, muito obrigado, bom dia. Sejam bem-vindos a esta segunda parte da tertúlia comemorativa dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve, aqui no Concelho de Lagos. Esta terceira parte serve precisamente para dar reconhecimento a algumas individualidades aqui do Concelho que se destacaram ao longo destes 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. Junto a mim tenho o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, o Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, e passo a chamar para receber o diploma de reconhecimento Aníbal Camacho. Aníbal Camacho iniciou o seu percurso como treinador logo após ter terminado a carreira de jogador. No seu clube de sempre, o Esperança de Lagos, no comando dos Júniores entre 75 e 76, consegue uma surpreendente subida à primeira divisão nacional, feito que repete no início dos anos 90, conquistando desta vez o título de campeão distrital. Desde essa data, o experiente técnico mantém-se ligado aos escalões de formação do Esperança de Lagos, estando sempre presente e disponível para servir o clube com a sua experiência e dedicação. Sr. Aníbal Camacho. Parabéns. Passa a chamar para receber o diploma de reconhecimento Augusto Luís. Desde sempre uma referência do Estrela Desportiva de Bensafrim, acompanha as equipas como delegado, fazia as inscrições dos atletas, marcava o campo de jogos, tratava da roupa, tratava das refeições. Em 1979, com outros sócios e amigos, iniciou a construção da sede social do clube, faz parte dos vários órgãos sociais do clube ao longo dos anos e faz parte da atual direção, tendo sido presidente entre 1994 e 1999. Augusto Luís. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Carlos Figueiras. É sócio do Estrela Desportiva de Bensafrim desde 1987 e é atualmente treinador do escalão de juvenis e coordenador de todos os escalões de formação do clube. No seu já longo percurso no futebol, foi atleta das camadas jovens, atleta sénior e vice-presidente e diretor desportivo do Estrela Desportiva de Bensafrim em 1997-1998. Sr. Carlos Figueiras. Edmundo Freitas. Edmundo Freitas está ligado ao Clube de Futebol Esperança de Lagos desde sempre. No clube foi jogador, treinador principal, treinador da formação e coordenador da formação. Edmundo Freitas. Francisco Sequeira. Francisco Sequeira está ligado ao Clube de Futebol Esperança de Lagos desde 1985, na função de responsável pelo departamento clínico, exercendo as suas funções de massagista da equipa sénior.
Outra individualidade a merecer este diploma de reconhecimento é José Alexandre. O José Alexandre é atualmente coordenador do futebol da Casa do Benfica de Lagos. Ele não pode estar presente, portanto, em representação. Luís dos Reis. Luís dos Reis está ligado ao Clube Desportivo Odiastre desde a sua fundação. Foi o segundo presidente da direção e no seu mandato conseguiu inscrever o clube na Associação de Futebol do Algarve. Durante estes 40 anos do clube foi também presidente da Assembleia Geral e pertenceu a várias comissões sempre que foi necessário, nunca deixando o clube órfão de direção. Atualmente não desempenha nenhuma função diretiva no clube, mas está sempre presente na vida do mesmo. Luís dos Reis. Paulo Nunes. Paulo Nunes foi jogador, treinador principal, coordenador da formação e diretor desportivo do Clube de Futebol de Esperança de Lagos. Não pode estar presente em sua representação. Vai receber o presidente do Clube de Futebol de Esperança de Lagos, António José Alves. Sofia dos Santos. Sofia dos Santos está ligada ao clube, o Odiastre, desde 2008, fazendo parte da direção dessa altura. Assumiu a presidência em 2017, estando neste momento em funções no segundo mandato. Com o aparecimento da pandemia, teve um papel preponderante no clube, fazendo todos os esforços para que este se mantivesse dinâmico numa altura em que a conjuntura não era favorável para nenhuma coletividade. Sofia dos Santos. Vamos passar agora à entrega das placas comemorativas aos diversos clubes e instituições que aqui estiveram representados. Começo por chamar o presidente da Casa do Benfica de Lagos, que neste caso será os vice-presidentes Henrique Duarte e José Glória. Muito obrigado. Chamo agora o presidente do Clube de Futebol de Esperança de Lagos, António José Alves, para receber também a sua placa comemorativa. Força, Zé. Parabéns. Parabéns. Obrigado pela colaboração e força para o futuro. A presidente do Clube Desportivo de Odiastre, Sofia dos Santos. Antes de passar à entrega da penúltima placa, já agora para que todos saibam o que está aqui escrito, a Associação de Futebol do Algarve manifesta o seu profundo reconhecimento ao respectivo clube pelo seu notável contributo para o desenvolvimento do futebol no Algarve. Pela Associação de Futebol do Algarve, Alves Caetano, Presidente da Assembleia Geral, Reinaldo Teixeira, Presidente da Direção. Esta placa vai ser entregue ao Presidente do Estrela Desportiva de Bensafrim, Dr. João Santana. A última placa será entregue após furarmos o protocolo. Sr. Presidente, é consigo. Faz favor de furar o protocolo. Sem só dar aqui uma pequena recordação pelo centenário ao Sr. Presidente da Associação. Uma pequena lembrança do município de Lagos. E dar os parabéns por estes 100 anos e na sua pessoa todas as direções que aqui passaram, todos os clubes que fizeram parte. Muitos parabéns. Obrigado, continuem com o sucesso e o êxito do trabalho que têm feito em prol do Algarve e do nosso desporto. É uma pequena recordação. E depois desta quebra de protocolo, vamos entregar então a última placa. O Sr. Presidente da Associação do Algarve vai entregar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, a placa de reconhecimento à Câmara Municipal de Lagos. Sr. Presidente, uma pequena recordação deste momento marcante para nós, em que, no fundo, como disse, temos o privilégio de estar cá a honrar 100 anos de que 100 pessoas cá passaram e queríamos, com este gesto simbólico, marcar bem enfim, o contributo da autarquia, quer do passado, mas principalmente do futuro, e aquilo que sentimos na sua pessoa, da vontade com a ajudar os clubes e a associação. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Terminamos assim esta pequena, mas gratificante cerimónia de entrega de diplomas de reconhecimento e de placas. Muito obrigado a todos mais uma vez. Continuem com a Associação de Futebol do Algarve.